Questão 8. O coeficiente de dilatação linear do alumínio é alfa, alumínio, igual a 2,3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Para calcular a dilatação sofrida por uma barra de alumínio, quando a variação da temperatura é expressa em graus Fahrenheit, alfa do alumínio será, letra A, igual a 2,3 vezes 10 a menos 5 graus Fahrenheit a menos 1? Não sei, vamos ter que calcular. Lembrando que a gente já fez isso na questão anterior, lá na questão número 5. Então, para a gente transformar os coeficientes, basta usar aquela relação que vem da fórmula do ΔL, né? Então, o coeficiente de dilatação em Celsius vezes a variação da temperatura em Celsius é igual ao coeficiente de dilatação em Fahrenheit vezes a variação de temperatura em Fahrenheit. Então, e lembrando, né, que a variação de temperatura em Celsius sobre 5 é igual à variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9. Então, a gente pode escrever direto assim, né? A variação de temperatura em Celsius é igual a 5 nonos da variação em Fahrenheit. Então, vai ficar alfa em Celsius vezes. Onde a gente lê ΔT em Celsius, está aqui ele, ó, ΔT em Celsius. Então, eu vou escrever isso aqui, ó, 5 nonos da variação de temperatura em Fahrenheit. Isso é igual a alfa em Fahrenheit vezes a variação de temperatura em Fahrenheit. Podemos agora cancelar essas duas aqui, ó. E o que sobra? Alfa em Celsius vezes 5 nonos é igual ao alfa em Fahrenheit. Então, alfa em Fahrenheit é igual a 5 nonos do alfa em Celsius. Então, a gente tem o que registrado aqui? Que para calcular, lá no enunciado, ó, para calcular a dilatação sofrida por uma barra de alumínio, quando a variação de temperatura é expressa em graus Fahrenheit, o que nós precisamos fazer? Pegar o coeficiente que está em graus Celsius, aquele, ó, e multiplicar por 5 nonos. Então, igualar a 2,3 vezes a menos 5 graus Fahrenheit a menos 1? Não. Multiplicar o coeficiente em Celsius por 5 nonos? Sim. É isso que nós precisamos fazer. Multiplicar o coeficiente de dilatação em Celsius por 5 nonos, para a gente poder trabalhar na escala Fahrenheit. Certo? Número 9. Na figura, a plataforma P é horizontal por estar apoiada em duas colunas, A de alumínio, alfa do alumínio igual a 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, e B de ferro, alfa do ferro igual a 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O desnível entre os apoios 1 e 2 é de 60 centímetros. Determine os comprimentos das barras para que P permaneça horizontal em qualquer temperatura. Muito bem, então ele fornece para a gente uma plataforma aí, né, uma barra P, e essa barra está na horizontal apoiada por duas colunas, uma coluna A que está aqui e uma coluna B que está aqui. Essas colunas são feitas desses materiais, né? A coluna A é de alumínio, ele deu o coeficiente de alumínio aqui. E a coluna B é de ferro, deu o coeficiente do ferro aqui. Qual é a pergunta dele? Determine os comprimentos das barras, ou seja, quanto que as barras medem, qual que é a altura delas, para que a plataforma permaneça horizontal em qualquer temperatura. O que isso quer dizer? Quer dizer que se esse pilar A dilatar, ele vai subir. Se o B dilatar, também vai subir. Então, corre o risco dessa barra P ficar inclinada. Ela pode ficar assim, ela pode ficar assim. Quando que ela vai se manter sempre na horizontal? Quando os dois pilares, o A e o B, as duas colunas, se dilatarem igualmente. Então, se a gente tiver as duas colunas exatamente com a mesma dilatação sempre, ou seja, tudo que a barra A crescer, a barra B cresce do mesmo tanto, cresce 1 centímetro, também cresce 1 centímetro, cresce 1 milímetro, outra cresce 1 milímetro. Então, a placa, essa plataforma P, essa plataformazinha horizontal, permanece sempre horizontal. Então, a condição do nosso problema qual que é? Que a variação de comprimento da barra A seja igual à variação do comprimento da barra B. Lembrando que ele quer saber quais os comprimentos dessas barras para que essas variações sejam iguais. Então, aqui a gente tem o comprimento inicial da barra B
E aqui a gente tem o comprimento inicial da barra A. Ele quer saber quanto vale o comprimento inicial da barra A, quanto que vale e quanto que vale o comprimento inicial da barra B. A gente não sabe. Então, onde é que a gente vai encontrar esses comprimentos iniciais? Tem dois caminhos. Olhando pelo desenho, a gente deduz facilmente que o comprimento inicial da barra A mais 60, que está aqui no desenho, ó, é igual ao comprimento inicial da barra B. As duas juntas, aliás, o comprimento da barra A somado com esse pedacinho aqui, que vale 60 centímetros, dá o comprimento inicial da barra B, né, que é o comprimento todo. Mas eu sei que a barra B tem o comprimento da barra A mais 60, mas não sei quanto vale cada uma delas. Onde que nós vamos obter esses comprimentos iniciais? Bom, uma nova relação entre eles vai surgir lá na expressão das dilatações. Ó. A dilatação da barra A tem que ser igual à dilatação da barra B. A gente sabe que a dilatação de uma barra, ΔL, é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, se o ΔLA tem que ser igual a ΔLB, isso aqui, ó, para o A tem que ser igual para o B. Então, L0A vezes o alfa A vezes ΔT tem que ser igual a L0B vezes alfa B vezes ΔT. A gente sabe que as variações de temperatura vão ser iguais, porque elas estão no mesmo sistema. Dá para cortar o ΔT. Agora vamos substituir. Ó. L0A vezes, quanto que é o alfa A? Está lá no enunciado. Ó. Alfa A é alumínio. 24 vezes 10 a menos 6. É igual. Comprimento inicial da barra B. Quanto que vale o L0B? A gente não sabe também. Mas lembra que a gente descobriu lá atrás, olhando os comprimentos iniciais, que o comprimento inicial da barra B é igual ao da A mais 60? Então, onde a gente lia L0B, a gente vai ler L0A mais 60. Que aí a gente só fica com uma incógnita no problema. Vezes alfa B, que é alfa B 12 vezes 10 a menos 6. 12 vezes 10 a menos 6. Ajeitando isso aqui, a gente já encontra o seguinte. Esse 10 a menos 6 a gente pode cancelar com aquele que está lá. 24 por 12 dá 2. Então, agora a gente reescreve assim. 2L0A é igual a L0A mais 60. Esse L0A que está aqui, vem para o lado de cá, ele estava somando com 60 lá, vem para cá, subtraindo. Então, vai ficar 2L0A menos 1L0A que veio, é igual a 60. 2L0A menos 1L0A, 1L0A, igual a 60 centímetros. A gente sabe que o L0B é igual ao A mais 60, então é igual a mais 60. Então, L0B igual a 120 centímetros. Então, está aqui o comprimento inicial da barra A e está aqui o comprimento inicial da barra B.